Oi, gente! Eu vim trazer pra vocês a time-lapse da última ilustração que eu fiz, que é do Mike e do Sullivan como se fossem meninas, né? E eu comecei aí com esse esboço, que é como se eu uso como se fosse mesmo um esqueleto, só pra posicionar os personagens na como eles vão ficar na ilustração final mesmo. E eu uso esse esqueleto só pra dar uma referência da pose mesmo, porque no final eu vou dar uma mudada no corpo da menina da esquerda, porque eu decidi que ela vai ser o Mike. O Mike é mais gordinho, mais baixinho, e eu decidi que eu ia fazer ela da mesma forma. E então eu decidi aí fazer ela com esse corpo mais avantajado. E a menina da direita, eu quis fazer ela mais magrela e mais alta, como se fosse o Sullivan mesmo. A parte da mão ali, eu uso a minha própria mão de referência. Eu tiro foto da minha própria mão e uso como de referência mesmo, porque eu acho muito complicado achar na internet referência de mão do jeito que eu quero. Então eu só pego e acho mais simples tirar uma foto da minha mão mesmo e usar ali no meu desenho. Aí fazendo a parte do rosto dela, eu me bati um pouquinho na hora de fazer a boca, porque eu tenho mais facilidade em fazer a boca estática, porque eu geralmente faço isso nos meus desenhos e não tenho necessidade de fazer uma boca com movimento, como se ela estivesse falando, mas eu achei interessante colocar ela como se ela estivesse falando tagarela ali, como se fosse o Mike mesmo no filme, ele é mais extrovertido, assim, eu quis dar essa personalidade pra minha personagem. Então eu pesquisei uma referência de uma boca falando e usei ela ali, acho que deu certo. Eu coloco até os chifrinhos ali pra dar para dar aquele tchan do personagem mesmo, que é uma monstrinha. E e eu gosto de pegar sempre na hora de fazer os rostos, fazer um e depois logo fazer o outro, mesmo antes de fazer as roupas ou os cabelos, porque já tá ali, sabe? É, na mesma vibe de fazer olho, de fazer nariz e já pega, faz tudo na mesma hora, que eu acho bem mais simples. Os cabelos eu usei, na maior parte desse desenho eu usei, e na maior parte dos meus desenhos eu uso referências que vem do Pinterest. E eu acho uma ferramenta muito boa para você pegar referências ou até mesmo inspiração para começar um desenho quando você tá meio perdido. E eu sempre uso isso, e talvez eu faça um vídeo mostrando o meu processo de criação do começo ao fim, como que eu faço para achar, tipo, as roupas, os cabelos, ou até mesmo começar a fazer um desenho, eu quero uma pose, eu vou lá e só procuro no Pinterest e encontro. Eu acho muito legal essa ferramenta que é muito útil para a maior parte dos artistas, que é para pegar a referência, né? Que só Deus sabe como é difícil encontrar boas referências na internet. Ali eu deixo só tudo da mesma cor do esboço para não ficar perdida. E aí eu começo a fazer a line art. A line art eu uso um pincel mais de esboço mesmo, que eu acho que fica mais com uma pegada mais interessante do que fazer um esboço, do que fazer uma line art com aqueles pincéis muito duros, que eu acho que fica muito mecânico. Então eu pego um pincel de esboço mesmo para dar aquele estilo como se eu estivesse desenhando no papel mesmo. Porque mesmo fazendo desenho digital, eu gosto de dar uma estilizada no meu desenho, porque senão eu acho que fica uma coisa muito mecânica, muito, sabe? Então eu só pego esse brush, que ele é mais mole, então ele é bem mais difícil de fazer a line art. Vocês vão notar que a maior parte desse vídeo é eu fazendo a line art, porque não é igual aqueles brushes mais durinhos que você passa uma vez e pronto, tá feito o traço. Ele tem que passar várias vezes para ele ficar mais durinho, então essa parte foi bem cansativa. Eu até dei uma parada ali, uma esticada nas costas, porque olha, não há coluna que aguente 16 horas de desenho direto, né? Então eu peguei e dei uma pausa e logo voltei com esse mesmo brush. Eu pensei em desistir dele, mas aí eu pensei que vale muito a pena você ter um pouco mais de trabalho para um trabalho finalizado mais interessante. Eu, particularmente, gosto muito do brush de rascunho para fazer a line art, porque ele dá uma sensação que você fez ali no papel, não fica aquela coisa muito mecânica.
E aí na parte que eu fiz a meia arrastão dela, eu só fiz todas as linhas. E aí eu copiei e colei pro outro lado e só arrumei ali, ajeitei certinho para não precisar fazer de novo. Aí eu comecei logo a outra. Também foi muito demorada. No final o vídeo vai se resumir mais eu fazendo essa parte da line art mesmo, porque esse pincel, vocês podem tentar fazer uma line art com a caneta de pressão é muito difícil, porque a gente tem que apertar muito o pincel para ele ficar um traço sólido. Senão ele fica um traço vazado e fica até feio. Se vocês, né, notarem ali, onde eu não passei muito forte, ele ficou com um traço vazado. E eu acho que não fica muito interessante. Então eu acho que vale a pena você investir um pouco mais de tempo e fazer um trabalho melhor. Eu não mudei de pincel porque eu pensei que ia ficar muito interessante. Realmente ficou. Eu adoro esse estilo e como ele fica no digital. Dá uma diferenciada, sim, dos outros desenhos digitais que são feitos com brushes mais duros. E dá aquela sensação que o artista colocou um pouco mais de trabalho, um pouco mais de carinho naquilo que ele tá fazendo. Essa parte do casaco eu achei que ia ser bem mais complicada, mas na realidade foi bem fácil de fazer. Eu só usei a mesma técnica que eu uso para fazer pelo de cachorro ou essas coisas quando eu estou desenhando animais. E podem notar que eu até mudei a perna dela de lugar ali, porque eu achei que estava muito fina. Então eu dei uma engrossada e arrumei certinho. Finalizando aí a line art, eu termino a blusinha do Mike, que eu tinha esquecido de fazer as listras. E eu gosto de fazer essa linha mais grossa por fora da ilustração, mas só nas linhas de fora mesmo, porque eu acho que dá uma aparência muito legal pro desenho e é uma coisa mais minha mesmo, do meu estilo. Vocês vão notar que nos meus desenhos são assim geralmente. Eu venho aí com as cores sólidas, só colocando com um balde de tinta, tipo um balde de tinta, não existe balde de tinta no Procreate, mas você faz como se fosse um contorno e daí você joga a cor lá dentro. Num vídeo que eu faça com o processo menos acelerado, eu posso mostrar pra vocês como é que é o processo. Vocês vão ver que essa parte é muito rápida. Essa parte das cores Aí eu coloco um roxo, como se fosse as sombras. São as sombras. Eu coloco um roxo bem saturado, porque eu vou mudar o modo de camada. Eu coloco no modo de multiplicação. Aí eu venho com um pouco mais de rosa, pra colocar nas bochechas e nos joelhos dela. E um pouco nos dedos. E eu acho que dá um efeito muito interessante você usar cores para fazer sombras, porque o desenho fica mais saturado, fica mais interessante o resultado final. E eu sempre uso o roxo ou rosa para fazer sombras na pele. Mas o único lugar que eu uso a camada de multiplicação é na pele. No cabelo eu uso só cores mais escuras e mais claras para fazer mesmo as luzes e as sombras. Eu uso a multiplicação só para pele mesmo. E ali no casaco eu uso a mesma coisa que eu fiz no cabelo, só colocando sombra nos lugares que batem sombra e luz nos lugares que batem luz. Ali eu coloco até uma luz a mais na pele dela, pra dar um destaque no copo. E ali na menina da direita eu também coloco essa luz roxa. No final eu acabo achando que fica muito forte, então eu acabo diminuindo um pouco a opacidade dessa camada, mas isso um pouco mais pra frente. Por enquanto eu deixo assim. Eu gosto de colocar um blush na bochecha, como se fosse um blush mesmo, na bochecha e no nariz, nos ombros, nos joelhos, porque dá um estilo muito interessante pro desenho. Ali no cabelo dela eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra. Coloco sombra nos lugares que a sombra é mais reclusa, uma sombra mais escura, mais apagada. E a luz eu coloco uma cor mais saturada e com valores tonais maiores, mais altos. Na hora de fazer o casaco, eu uso a mesma técnica que eu usei para fazer o cabelo. Só coloco as luzes e as sombras. É super simples, você divide as camadas sempre, porque caso você queira aumentar a opacidade, ou diminuir, ou aumentar a saturação, você consegue fazer isso.
Ali no pelinho da bota, usei a mesma coisa. E o fundo, eu já tinha em mente que eu queria fazer portas, por causa do filme mesmo, dos Monstros S.A., né? Eu venho finalizando com o branco ali por fora, que eu acho que fica muito interessante no final do desenho. E é isso, pessoal. Terminando aí o desenho, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar mais vídeos agora do meu processo.